Hi pessoal, nesse vídeo eu apresento mais um mecanismo de ação recentemente descoberto, ou melhor dizendo, recentemente explicado relativamente à atividade da ivermectina no combate das células cancerosas, mais especificamente das células da linhagem HLA. Lembro que essa linhagem de células HLA é uma linhagem cancerosa que se caracteriza pelo crescimento ilimitado e resistência ao tratamento. Lembro também a vocês que no vídeo anterior nós estudamos o mecanismo de ação da ivermectina relacionada com a inibição de uma proteína, de uma enzima relacionada com a atividade de resistência às drogas, especialmente no contexto da atividade da célula cancerosa, mas que também é aplicada para outros tipos de resistência, como a antibióticos, a antivirais, a antirretrovirais. De maneira que, nesse estudo, nós estudaremos esse mecanismo da ivermectina relacionada com a destruição dessas células da linhagem HLA, linhagem essa cancerosa, ressalto novamente, que se caracteriza pelo crescimento ilimitado e também resistência ao tratamento, por meio da apoptose, ou seja, a ivermectina apresentaria a propriedade de induzir a morte celular programada, que nós apresentaremos uma visão geral, uma visão concisa nos slides seguintes. Lembrando para vocês que o contexto desse estudo desse mecanismo relacionado com a destruição dessas células da linhagem HLA guarda também uma relação com a teoria preconizada por alguns autores, por alguns pesquisadores do meio acadêmico, que não acreditam na origem natural do coronavírus, do SARS-CoV-2, a partir do pangolim. Segundo esse grupo de professores, esses pesquisadores, eles entendem que o SARS-CoV-2 ele poderia ter origem a partir do cultivo de células dessa linhagem HLA conjuntamente com o SARS-CoV-1, ou seja, com aquele vírus da síndrome respiratória aguda identificada anteriormente à pandemia pela Covid-19, pelo SARS-CoV-2. De maneira que, relembro para vocês que essa teoria não é a teoria mais aceita. E se por acaso existir algum vestibulando aqui e questionarem para vocês qual é a origem acerca da Covid-19, vocês têm que marcar a alternativa que oferece a origem natural a partir do pangolim. Contudo, se sabe que o pangolim atualmente, por estudos posterior ao estudo clássico do professor Edward Holmes da Universidade de Sydney, na Austrália, em que afirmou que a homologia entre o domínio RBD de ligação do coronavírus presente no pangolim era idêntico ao do SARS-CoV-2. Hoje se sabe que, por meio desse trabalho que eu apresento para vocês, inclusive nesse vídeo que eu já elaborei relativamente à Covid-19 acometendo os pets, como se sabe, ela acomete, os pets podem adquirir a Covid-19, mas não transmite. Eu explico para vocês, menciono o trabalho em que esse professor, ele reportou diferenças entre o domínio RBD do coronavírus presente nesses animais domésticos em relação ao pangolim. Então, é mais um dado que vem
questionar essa possível origem do SARS-CoV-2 a partir do pangolim, ou seja, uma origem natural, tendo o pangolim como um hospedeiro intermediário. De maneira que, nesse contexto que ressalto para vocês, dessa possibilidade da origem não natural a partir do cultivo de células da linhagem HLE com o SARS-CoV-1, originando o SARS-CoV-2, que ressalto novamente para vocês, é considerada uma das teorias da conspiração, é que eu apresento esse vídeo esse que é mais uma produção do canal Coronavírus, Antônio Schultz, o doutor Coronavírus, o correspondente científico, aquele que ajuda você a melhor compreender esses contrastes que existem na literatura acadêmica e a origem do coronavírus é um deles, de maneira que você possa melhor compreender essa literatura acadêmica e, melhor compreendendo essa literatura acadêmica, melhor se proteger relativamente ao coronavírus, à infecção pela Covid-19. E nesse contexto, eu ressalto para vocês que, num contexto da aplicabilidade clínica, se o coronavírus tem origem natural ou tem origem a partir de uma das teorias da conspiração, relativamente para você que é morador de uma favela, de uma vila, que tem pouco acesso ao sistema de saúde, essa é uma questão irrelevante. Contudo, sob o aspecto acadêmico, ela merece o destaque. E eu apresento esse mecanismo nesse contexto dessa outra possibilidade, ressalto novamente, do SARS-CoV-2 ter se originado a partir do cultivo de células da linhagem HLA com o SARS-CoV-1, porquanto, como nós sabemos, essa pesquisa envolvendo essas células HLA, é importante que se ressalta, é uma pesquisa frequente no meio acadêmico, e esse cultivo dessas células, justamente, ela simula o crescimento tumoral neoplásico relacionado com essas características da neoplasia maligna. Contudo, essa pesquisa envolvendo potenciais patógenos, dentre os quais o SARS-CoV-2, pesquisa essa que foi realizada por esse mesmo grupo que propõe essa origem natural, é nesse contexto que eu apresento esse vídeo para vocês e espero que você continue. Feitas essas considerações introdutórias, nós passamos a apresentar de uma maneira bastante sucinta o conceito de apoptose. A apoptose é um tipo de morte celular. Morte celular é essa programada geneticamente, e, para tanto, nós vamos nos valer dessa referência bibliográfica ilustrada em tela, em que o trabalho foi publicado no Toxicopathology em 2007, trabalho esse realizado pela professora Susan Elmore, do Laboratory of Experimental Pathology, na Carolina do Norte. Basicamente, esse é a apoptose, que é como mencionei, um tipo de morte celular. Ela apresenta características morfológicas semelhantes à necrose. Contudo, alguns autores consideram processos distintos a despeito de poderem ser consideradas fases do mesmo processo patológico. Em outras palavras, a apoptose seria uma fase do processo patológico que resultaria na necrose. Contudo, a despeito dessa semelhança morfológica entre
o processo apoptótico e o processo necrótico, existem algumas diferenças, tais como, por exemplo, o fato de que a necrose ela é acompanhada de alterações de natureza inflamatória, enquanto que a apoptose não. Basicamente, a apoptose ela se caracteriza microscopicamente pela presença de células essas que apresentam característico, o formato oval ou arredondado, em que o citoplasma ele é eosinófilo, ou seja, apresenta aquela coloração rósea intensa, enquanto que a cromatina ela apresenta coloração arroxada, ela é condensada e se localiza na periferia da célula. De maneira que, em decorrência desse encolhimento da célula apoptótica, ela usualmente é envolta por um halo esbranquiçado decorrente justamente desse encolhimento. Microscopicamente, também pela microscopia eletrônica de transmissão pode-se constatar alterações apoptóticas em graus variados, em que na seta ilustrada em tela na parte central é ilustrada a apoptose envolvendo um linfócito. Também a apoptose as células apoptóticas podem ser encontradas no interior de células macrofágicas, tal como ilustrada em tela, em que os macrófagos são as células encarregadas de promover a fagocitose dessas células apoptóticas. Daí o porquê essas células serem destruídas no interior dos macrófagos não induzir uma resposta inflamatória. O mecanismo da apoptose pode ser classificado de três maneiras. Uma rota extrínseca que envolve a ligação de ligantes em receptores localizados na membrana celular, rota essa denominada de rota extrínseca da apoptose, em que esses ligantes, ao se ligarem nesses receptores na membrana, localizados na membrana celular, ativam adaptadores, moléculas estas que posteriormente formam complexos maiores, justamente com as formas inativas das caspase, como por exemplo da caspase 8, de maneira que essa forma inativa da caspase 8 se torna ativa de maneira a ativar as caspases do tipo 3, que são as caspases efetoras da apoptose. E a partir daí começam a surgir alterações de natureza molecular que resultam na expressão morfológica que nós descrevemos anteriormente. O outro tipo de ativação da apoptose é mediante a via intrínseca da apoptose. É basicamente essa via intrínseca que guarda uma relação com a atividade inibidora das células HeLa por parte da ivermectina, porquanto drogas semelhantes à ivermectina, drogas, por exemplo, empregadas na quimioterapia do câncer, ou então mesmo agentes etiológicos, tais como a radiação solar, as radiações ionizantes, o calor, eles promovem alterações em nível da membrana mitocondrial, de maneira que, em decorrência dessa lesão da membrana mitocondrial, moléculas que permaneciam sequestradas no interior da mitocôndria são liberadas. E ao serem liberadas, essas moléculas se unem com outras moléculas de maneira a formar
apoptossoma. Esse apoptossoma nada mais é do que a formação desse complexo molecular que envolve, por exemplo, o citocromo C e moléculas, outras moléculas como o APF1 e a forma inativa da caspase 9, de maneira a ativar essa caspase 9, resultando também na ativação da caspase 3, que é a caspase efetora da apoptose. Daí um processo sequencial envolvendo as alterações moleculares e a expressão morfológica, fenotípica dessas alterações se processa de maneira idêntica à via extrínseca de ativação da apoptose. E tem uma terceira forma de ativação da apoptose que se dá por meio das células T citotóxicas, que é um outro tipo de tanto de citotoxicidade quanto de ativação da apoptose por meio da síntese e secreção de perforinas. Perforinas essas denominadas granenzimas A e granenzimas B. Basicamente, ativação dessa rota metabólica de ativação da apoptose também resulta em uma ativação da caspase 3, que, como nós mencionamos anteriormente, é a caspase, a enzima responsável pela execução da apoptose. Também a granenzima B ela é capaz de ativar a caspase 10, que é uma caspase iniciadora da apoptose, semelhantemente à caspase 8, que por sua vez ativa também a caspase 3, resultando nas alterações moleculares e na expressão fenotípica da apoptose de maneira idêntica às constatadas na ativação intrínseca e extrínseca da apoptose. Contudo, essa rota metabólica por meio da síntese e secreção de perforinas pode resultar também na apoptose das células, no caso HELA ou de outros modelos de células cancerosas, por meio da síntese e secreção da granenzima A, que promove esse dano em nível do DNA nuclear de uma maneira independente da participação das caspases, sejam das caspases ativadoras da apoptose, seja das caspases executoras da apoptose, tal como mencionado referentemente à ativação da apoptose pela via extrínseca, intrínseca e também decorrente da síntese e secreção de granenzimas, como da granenzima B. Feitas essas considerações acerca do mecanismo da apoptose, dos diferentes mecanismos da apoptose celular, nós passamos a apresentar essa referência bibliográfica ilustrada em tela, que foi publicada pelo professor Ping Zhang e colaboradores, publicadas no Cell Proliferation, tendo como editor a editora Wiley. Trabalho esse originado na Universidade de Ciências e Tecnologias de Xangai, Escola de Farmácia, Laboratório de Biologia Química, que foi enviado para publicação no dia 25 de julho de 2018, revisado no dia 16 de setembro de 2018 e aceito para publicação no dia 17 de setembro de 2018, cujo texto traduzido para o português seria algo semelhante. A ivermectina induz a paralisação
e a apoptose, a paralisação das células da linhagem HeLa e a sua apoptose via ativação intrínseca dessa apoptose. E esse trabalho ele teve por objetivo pesquisar esse efeito da ivermectina relativamente à inibição da proliferação de células cancerosas dessa linhagem HeLa. No contexto da pandemia, da infecção pelo coronavírus, esse trabalho adquire relevância porque uma das teorias daqueles autores que não acreditam na origem do coronavírus a partir do coronavírus de morcego que teria sido transmitido para o pangolim e posteriormente sofrido um processo evolucionário nos seres humanos de maneira a adquirir as características de infectividade e letalidade que caracterizam o SARS-CoV-2, esses autores eles admitem que uma das possíveis teorias para a origem do coronavírus possa ter sido o cultivo de coronavírus da SARS, ou seja, o SARS-CoV-1, em células da linhagem HeLa. Como nós sabemos, essa linhagem de células HeLa é uma das linhagens mais utilizadas na pesquisa, especialmente na pesquisa anti-câncer, tal como nesse trabalho. Contudo, quando essas células, quando os vírus são cultivados com essas células, há o perigo desses vírus adquirirem essas características dessas células HeLa, porquanto os vírus eles se adaptam, eles apresentam a capacidade, o mecanismo de se adaptar no ambiente em que eles parasitam, no ambiente celular em que eles parasitam. Daí essa importância, essa relevância desse estudo e essa paralisação, essa inibição da proliferação celular, consequente à paralisação do ciclo celular e ativação da apoptose, adquirir relevância nesse contexto que, ressalto novamente, não é o contexto mais apregoado pela mídia acadêmica, mas que merece ser considerado. De maneira que os autores eles encontraram como resultado desse estudo a possibilidade da ivermectina em diferentes concentrações, ou seja, em uma concentração dependente da dose, não somente inibir a proliferação, a paralisação dessas células da linhagem HeLa no ciclo celular, no ciclo mitótico, como também induzir a apoptose dessas células por mecanismo de ativação da apoptose intrínseca, ou seja, relembrando para vocês, por meio de lesões em nível da membrana mitocondrial, com a consequente ativação de caspases ativadoras da apoptose, quais sejam as caspases 9, lembrando novamente que as caspases elas são enzimas capazes, com atividade de protease, capazes de fragmentar proteínas na região entre a cisteína e o ácido aspartico. Em consequência da ativação dessas caspases ativadoras, caspase 9, ocorreria a ativação da caspase 3 com a consequente alterações que se expressam morfologicamente, como nós vimos no slide anterior, qual seja, por meio do encolhimento celular, da condensação da cromatina, condensação e fragmentação dessa cromatina, de maneira a produzir essas características da célula apoptótica com a formação desses corpos apoptóticos. E é basicamente o que nós
ressaltamos nessa figura, que também foi extraída dessa mesma referência bibliográfica, em que na figura à esquerda, nesse gráfico, se constata uma relação entre a dose crescente de ivermectina com a indução da apoptose, tanto em uma fase inicial como em uma fase tardia. Lembrando que esse estudo ele foi realizado no período de 24 horas e se adotou doses crescentes, concentrações crescentes de ivermectina, cuja expressão morfológica dessa apoptose, dessa inibição da proliferação dessas células, da destruição dessas células HLA é ressaltada em tela à direita, especialmente no período de 24 horas, na concentração de 20 micromols de ivermectina. Contudo, se ressalta que essas alterações apoptóticas já se fazem sentir em uma concentração bem mais baixa, como de 2,5 micromols de ivermectina. Nesse vídeo nós apresentamos mais um mecanismo de ação atribuído à ivermectina que pode ter utilidade, seja no tratamento, seja na utilização da ivermectina como um profilático na prevenção da Covid-19, empregada como um adjuvante, como um imunomodulador adjuvante vacinal. Ou seja, a propriedade que a ivermectina apresenta de inibir a proliferação e induzir a apoptose de células da linhagem HLA. Essas células dessa linhagem são células malignas presentes no câncer cervical e que se caracterizam por um crescimento ilimitado e uma resistência ao tratamento. De maneira que a ivermectina ela é capaz, semelhantemente às drogas empregadas na quimioterapia, de induzir a apoptose, ou seja, a morte celular programada, por meio da geração de produtos, da indução à geração de produtos tóxicos derivados do oxigênio, ROS, que promovem lesões em nível da membrana mitocondrial, ativando enzimas caspases, ou seja, proteases ativadoras dessa apoptose, dessa morte celular programada, tais como a caspase 9. Ativada essa caspase ativadora da apoptose, essa apoptose ela é executada pelas denominadas caspases efetoras, dentre as quais a caspase 3, de maneira que com a execução dessa apoptose geram-se as alterações morfológicas que nós apresentamos em tela e que caracterizam essa morte celular programada. É importante ressaltar e situar o contexto desse trabalho, que foi direcionado para um efeito anticarcinomatoso, anticanceroso da ivermectina, direcionada para o tratamento, para a profilaxia da Covid-19. Porquanto, como nós sabemos, essa teoria natural do coronavírus, a partir do coronavírus presente no morcego, o RAT G13, que posteriormente infectaria um hospedeiro intermediário como o pangolim, e do pangolim seria transferido para os humanos, e nos humanos sofreria um processo evolucionário responsável pelas características de infectividade e letalidade do SARS-CoV-2. Essa teoria natural ela não é unanimidade no meio acadêmico, a despeito de ser a predominante. Existem pessoas que entendem que o SARS-CoV-2 teria origem a partir
da cultura do SARS-CoV-1, ou seja, do coronavírus presente na SARS, com células da linhagem HeLa, experimentos esses para detecção de potenciais patógenos, experimentos esses que inclusive foram realizados por esse grupo de professor universitário, de cientista, que preconiza a origem natural da Covid-19